Nós vamos agora ouvir o David Lucas de Oliveira, representante da Confederação Nacional da Indústria, CNI-FIENG. O David é especialista em gestão de recursos hídricos e ciências ambientais, responsável pela agenda de recursos hídricos da Federação das Indústrias de Minas Gerais, da FIENG, membro do Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais e dos comitês estaduais e federais Paranaíba, Grande, São Francisco, Doce e Paraíba do Sul. Não ficou nenhum comitê em Minas que você não participa, né? E vice-presidente do Conselho de Administração da Agência Peixe Vivo, que eu saúdo aqui a Célia, companheira de muitos anos da gestão de águas de Minas Gerais, que também é da Agência Peixe Vivo. Por gentileza, 15 minutos. Ok, muito obrigado. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer pela oportunidade dos usuários poder se posicionar e apresentar as ações. Parece que Minas, todos os rios resolveram passar por Minas, né? Então, eu já sou figurinha repetida aí nesses comitês federais e estaduais, mas com muito prazer e eu gosto muito de sentir a particularidade de cada região e poder contribuir sempre da melhor forma possível. Então, vamos ao nosso tema. A minha apresentação é bem breve. Eu resumi alguns pontos. O primeiro item aí, o uso racional, como trabalhar com o uso racional. Nós tínhamos uma cultura, no setor industrial, de sempre solicitar uma vazão de outorga acima do necessário. Talvez para garantir uma ampliação futura, às vezes até pela morosidade do processo de regularização de outorga. E essa cultura tem mudado nos últimos anos, que a gente tem conseguido levar ao usuário de ponta a necessidade do balanço hídrico, né, que é o controle da minha entrada, saída, e realmente identificar qual que é a demanda necessária, identificar formas de reuso dentro do meu processo, que a gente chama de reuso interno, e assim poder garantir o real consumo necessário. E sempre com a visão de que, além daquela captação, daquela necessidade, eu preciso ter fontes alternativas de uso, que a gente chama de plano de contingência, porque principalmente em momentos de escassez hídrica, de falta de água, eu tenho outras alternativas para que não seja necessário a parada aí na produção. E aí um outro processo aí do industrial é a necessidade do monitoramento. E esse monitoramento ficou muito mais robusto depois da crise aí de 2014, né, que começou lá no sul de Minas e São Paulo, a responsabilidade dos mineiros em garantir água para o sistema Cantareira. E aí nós tivemos uma legislação que exige, né, esse monitoramento através de hidrômetro e orímetro para o controle, e acabou expandido aí para todo o estado, e outros estados hoje já têm essa prática, mas é praticar a gestão. Então, a gente busca muito esse controle para poder facilitar e sempre com essa visão de poder identificar, né, modos de recirculação, do próprio reuso e a real necessidade de consumo. E é claro que eu não podia deixar de falar na cobrança pelo uso da água, já que o tema é reuso, uso racional. Muitas das vezes, o pessoal esquece que o uso racional é uma das diretrizes da cobrança, né? Então, tem muito se falado aí no âmbito dos comitês, qual o real valor da água. Eu, como usuário da indústria, eu digo para vocês com muita tranquilidade que o real valor da água é imensurável, mas ele não se resume a um instrumento de cobrança. A cobrança é um instrumento fantástico, a gente sempre discute aí no âmbito dos comitês e dos conselhos estaduais, mas às vezes a maneira que vislumbra a cobrança, muitas das vezes para garantir sustentabilidade de agência, não é a gente sempre se posiciona que o foco da cobrança é o uso racional. E é engraçado que às vezes a gente ouve algumas críticas do tipo,
aprovou a cobrança numa determinada bacia, as outorgas são retificadas e diminui, né, na verdade, a vazão outorgada. Ótimo. Isso significa gestão. Isso significa uso racional, que é o nosso principal objetivo. E aí, já passando aí para a parte de reuso, atualmente nós temos a resolução 54 do CNRH. Em Minas, nós aprovamos recentemente a DN 65, que estabelece diretrizes para o reuso externo, ou seja, o reuso de estações de tratamento de municípios com perspectiva de uso dentro da indústria. E aí, nessas discussões, a gente sempre deixa muito claro o seguinte: o setor industrial é um setor que investe muito em reuso. Eu acredito aí que vários segmentos da indústria têm essa pauta, têm investido muito no reuso, até porque hoje é uma necessidade. Mas aí, às vezes, a gente ouve algumas discussões se o reuso tem que ser obrigatório. E para o setor industrial é muito complicado, porque eu tenho diversas tipologias industriais. Eu posso ter uma siderurgia, que eu posso utilizar uma água de reuso, mas eu tenho a indústria de alimentos, que o Ministério da Saúde me exige uma água de potabilidade, inviabilizando a água de reuso. Então, é um ponto a ponto que precisa ser analisado, ser verificado. Então, a gente defende muito que o reuso tem que ser uma forma voluntária e através de incentivos. Tá? E isso tem trago bons resultados. Nós temos cases fantásticos dentro do segmento que traz essa oportunidade de demonstrar aí a importância da gestão interna dentro de cada indústria e essa possibilidade da gestão, da reutilização da água, o reuso externo, né, que a gente chama, que é esse reuso aí de estações de tratamento municipais e esgoto doméstico. E aí nós temos agora, com esse foco, a FIENG com a CNI e o IGAM, a gente já está discutindo um estudo, na verdade, uma prévia de um estudo, para identificar qual que é o potencial de reuso dentro do estado de Minas Gerais. Exatamente para poder identificar indústrias próximas, que a gente, até vislumbrando até a própria economia circular, né, o que é o efluente de uma empresa X, eu posso reutilizar numa empresa que está do lado, buscando sempre essa necessidade de gestão eficiente, né? E aqui, na parte de inovação, são os nossos cases, né? Eu trouxe só alguns, mas que a gente consegue identificar que nos últimos anos, os segmentos têm investido muito em tecnologia, seja de reuso, de recirculação, de redução no consumo. Então, aqui eu tenho o case Ambev, que era um consumo de 5 litros de água, agora já reduziu para 3. Recirculação da água na indústria do aço, que chega a 96%. Ainda não chegamos a 100%, porque tem muitas questões de evaporação, algumas perdas ali naquele processo, mas é um segmento que tem investido muito nessa parte de reuso e de inovação de tecnologias. E, é claro, a mineração, que aí a mineração hoje, principalmente a mineração de ferro, ela consegue recircular em até 90% do seu consumo de água. E não só recircular, mas promover a gestão, né? Nós temos cases de mineradoras que contribuem e muito para o abastecimento de água em vários municípios. Né? Exemplo disso é a própria capital mineira, Belo Horizonte, que algumas das mineradoras que estão a montante da cidade contribuem principalmente nesse período de escassez hídrica, de falta de água, esse período de seca, no abastecimento da cidade de Belo Horizonte. Então, isso precisa ser colocado em pauta, precisa ser divulgado, que os usuários contribuem e a gente está aqui para sempre ouvir a sociedade, o governo, mas sempre para chegar num posicionamento, em vários pontos, para contribuir para a gestão de recursos hídricos. Esse mapa
eu trouxe para vocês é um estudo da CNI, que foi disponibilizado há pouco tempo, que demonstra a capacidade de reuso externo por região. Né? Existe o problema hoje que ainda esse reuso externo, porque o reuso interno ele é muito praticado dentro das empresas. Agora, o reuso externo, né, de poder pegar uma água, um efluente de fora para poder utilizar no meu processo, ele é ainda baixo, devido a investimento de ambos, distância. Às vezes, uma estação de tratamento de um município está bem distante daquele polo industrial. E aí é com foco nesse estudo aí que nós agora vamos fazer esse estudo em Minas, que eu já exemplifiquei para vocês, porque quando a gente chega ali, por exemplo, na região metropolitana de Belo Horizonte, ali município de Contagem, Betim, o polo industrial é muito grande. Então, por que não identificar essas formas de reuso já no trabalho com a Copasa para poder reutilizar essa água? Mas sempre deixando muito claro, é a empresa que vai definir se tem capacidade, se pode utilizar aquela água de reuso ou não, diante das diversas obrigações aí, principalmente nessa questão da potabilidade e viabilidade do reuso externo. E aí, para fechar minha apresentação, as considerações finais. Dados geotógrafos indicam que o potencial de reuso a partir das redes ainda é baixo, foi o que eu coloquei para vocês, né? Precisa ainda investir mais, identificar formas de fazer esse reuso em parceria com as prefeituras e com as concessionárias. O reuso deve ser aplicado de forma voluntária, ou seja, promoção de incentivos. A gente sente essa necessidade, seja um incentivo na licença ambiental, qualquer que seja o incentivo, mas eu preciso trazer o usuário para próximo do governo, próximo da sociedade, para fazer essa gestão de recursos hídricos. Fazer o melhor uso da água é condição essencial para se atingir os níveis de desenvolvimento. Hoje ninguém consegue operar sem água, que seja uma indústria de pavimentação, ela precisa de água, mesmo que seja para os banheiros. Então, economicamente, desenvolvimento faz parte do processo da gestão de recursos hídricos, então o diálogo tem que estar sempre em conjunto com as áreas. E aí, para fechar, os usuários, sociedade, governo devem estar alinhados na garantia dos usos últimos múltiplos da água, trabalhar com transparência e compartilhar experiências em prol de uma gestão eficiente, que são os comitês de bacia. Tá? Nós sabemos que cada comitê tem a sua particularidade. A região do sul do Brasil é totalmente diferente do Nordeste, mas os objetivos são os mesmos, fazer gestão de recursos hídricos. Isso nós só vamos conseguir fazer gestão de recursos hídricos trabalhando em conjunto, sociedade, governo e usuário. Então nós temos que aproveitar esses colegiados e trabalhar sempre em conjunto. É claro que, em alguns momentos, nós vamos ter posicionamentos divergentes, por isso tem o conselho. Se todos fossem convergentes com tudo, não teria necessidade de discutir essa pauta tão extensa dentro dos comitês de bacia. Mas aí ouvir todos os lados, todos os setores, e ali consolidar aquelas informações e buscar sempre a gestão, a eficiência do uso da água, que é uma das diretrizes do nosso Pacto Global, o item 6, lá, que é eficiência na utilização de recursos hídricos. Era isso, agradeço. E está aqui meu contato disponível para vocês. Obrigado. Muito obrigado, David. Parabéns por sua apresentação.